Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões sobre segurança da informação. Primeira questão, questão de completar, né? Os tracinho, né, infectam seu computador, criptografam dados sigilosos como documentos pessoais ou fotos e exigem um resgate pela liberação. Se você se recusar a pagar, os dados serão excluídos. Assinale a alternativa que preencha a lacuna acima corretamente. Nós temos aqui nas opções Worms, Adware, Ransomware, Backdoor e Hijacker. Então, vamos ver aqui um resumo de cada um, né? Algumas características de cada item desse. Item A, os worms são malwares que se autopropagam de computador para computador. Eles não criptografam dados. Então, né, não criptografam dados. A questão trouxe aqui no enunciado, essa informação de que criptografa, né, os dados sigilosos. Então, o item A já está dispensado. O item B, o adware é um tipo de malware que exibe anúncios indesejados na tela do usuário. Esse também não criptografa dados. O item C, o ransomware é um tipo de malware que infecta o computador e criptografa os dados do usuário. Então, esse aqui é o nosso gabarito, o item C. Ele vai fazer a criptografia dos dados. O item D, os backdoors são vulnerabilidades de segurança que permitem que um invasor acesse um computador sem autorização. Eles não criptografam dados. E o item E, os hijackers são malwares que modificam as configurações do navegador do usuário. Eles não criptografam dados. Então, veja, né, que nós temos aí os demais itens onde eles não criptografam dados. Apenas dessas opções aqui, quem faz essa criptografia é o ransomware. E vamos ver aqui mais algumas características dele também. Então, aqui, sobre os ransomwares, né, eles tornam inacessíveis os dados armazenados no dispositivo, geralmente usando criptografia, e exige pagamento de resgate. Então, uma característica aí fundamental do ransomware é o pagamento de resgate. A questão falou em pagamento de resgate, você já lembra dele. Para restabelecer o acesso ao usuário e não vazar os dados. Após infectar o dispositivo, exibe uma mensagem informando ao usuário o procedimento a ser seguido para restabelecer o acesso, incluindo o valor do resgate, geralmente em criptomoedas, outra informação aqui importante, prazo para pagamento, identificação do dispositivo do usuário e forma de contato com o atacante, como um link ou endereço de e-mail. Então, voltando aqui para o nosso enunciado, a gente tem como característica a criptografia e o pagamento, né? Então, você vai lembrar também, que a palavra, né, o nosso gabarito é o item C, que a palavra ransomware, esse começo aqui, o ransom, essa parte aqui, em português, significa resgate, tá? Então, a questão já disse aqui, exige um resgate pela liberação. Então, na hora da prova, se você lembrar a tradução, né, não tem como errar. Falou em pagamento, falou em valores aí, resgate, ransomware. Próxima questão, assinale a opção que apresenta o código malicioso que é projetado para permitir o retorno e o acesso de um invasor a um equipamento comprometido anteriormente por meio da inclusão de serviços criados ou modificados. Então, nós temos aqui backdoor, vírus, worm, cavalo de Troia e ransomware. Vamos ver aqui um breve resumo sobre cada um. O item A, backdoor, é um tipo de código malicioso que é inserido em um sistema comprometido para permitir o acesso não autorizado a esse sistema no futuro. Ele permite o retorno de um invasor a um dispositivo comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Aqui é o nosso gabarito já, tá? E que você vai lembrar o seguinte, é um código malicioso que ele vai retornar, né, permite o retorno de um invasor. Então, o invasor ele vai voltar, ele vai retornar. Para ele retornar, tem que ter algo aberto para ele entrar. Então, você vai lembrar o backdoor, a palavra back em português significa voltar. Que você vai lembrar aqui, do retorno, né, do invasor, ele vai voltar. E a palavra door, deixa eu colocar aqui door, em português significa porta. Então, esse invasor ele vai voltar por uma porta que ficou aberta. A palavra backdoor, todinha completa, significa porta dos fundos, tá? Em português, né? Óbvio, porta dos fundos. Então, você vai lembrar, né, que esse código é um código malicioso que vai permitir o retorno de um invasor. E para esse invasor entrar, tem que ter uma porta aberta. Então, vai estar lá a porta dos fundos, que é o backdoor, certo?
Vamos ver aqui os outros, ó, o vírus, né? O item B é um programa malicioso que se anexa a um arquivo ou programa existente e se replica quando esse arquivo ou programa é executado, tá? Então, o vírus, ele não se replica sozinho, ele precisa que alguém execute, né? Alguém clique lá no arquivozinho para ele ser instalado e começar a fazer aquela festa no seu computador, né? No item C, o worm se propaga automaticamente. Então, veja que no vírus, ele precisa ser executado. Aqui no worm, não, ele já vai sozinho, automaticamente, ó, através de redes, explorando vulnerabilidades e se replicando para outros sistemas. Então, aqui no caso do worm, você não precisa executar nada, ele já vai se propagando sozinho, né? Ele se propaga automaticamente. No item D, cavalo de Troia, é um tipo de software malicioso que é disfarçado como algo legítimo, mas quando executado, executa ações maliciosas. Então, o cavalo de Troia, você pensa que ele é bonzinho, né? Mas ele, ó, por trás aí, está praticando ações maliciosas, né? Aquela amiga falsa, aquele amigo falso. Se faz de bonzinho na sua frente, você está usando ali o aplicativo achando que está tudo bem, mas por trás, né, ele está executando ações maliciosas no seu computador. E o item E, a gente viu na questão anterior, né, o ransomware é um tipo de malware que criptografa os arquivos de um sistema e exige um resgate para descriptografá-los. Próxima questão, o worm é a praga virtual contra a qual é mais simples de se defender, pois ele consiste em um programa que somente se propaga com intervenção humana, certo ou errado? Então, veja só, quem precisa da intervenção humana para se propagar são os vírus, tá? O worm, ele faz isso sozinho. Vamos dar uma lida aqui sobre ele, ó. O worm, ele propaga-se automaticamente, ó, não precisa da intervenção humana, pelas redes, explorando vulnerabilidades nos sistemas e aplicativos instalados e enviando cópias de si mesmo de dispositivo para dispositivo. É responsável por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar e, como consequência, pode afetar o desempenho de redes e a utilização de dispositivos. Ou seja, como ele fica criando aí uma quantidade muito grande de cópias, acaba sobrecarregando, né, deixando aquele sistema ou aquele dispositivo muito pesado, muito lento, sobrecarregado, certo? Então, voltando aqui para a nossa questão, o gabarito está errado, né, porque ele fala, ó, que consiste em um programa que somente se propaga com intervenção humana. É errado. Quem se propaga com intervenção humana é o vírus, né? O vírus precisa que alguém execute, tá? E o worm não, ele faz isso automaticamente. Próxima questão. Com relação aos perigos existentes ao navegar na internet, os softwares keylog são conhecidos por... Então, vamos ver aqui, ó. Essa questão está tratando de software espião, né? Os spywares. Então, o que é isso aqui, ó? É um tipo de malware cuja função é se infiltrar em sistemas computacionais com o intuito de coletar informações pessoais ou confidenciais do usuário sem o seu conhecimento e as enviar ao invasor remotamente pela internet. Então, tem dois tipos aí de software espião que fazem isso, ó, o keylogger e o screenlogger. Então, o primeiro, ó, esse tipo de spyware é capaz de coletar, armazenar e enviar a criminosos todas as informações que são digitadas no teclado pelo usuário, como sites visitados, senhas, entre outras informações. Então, você está aí no seu computador, digitando um site, vai entrar no Facebook, digita lá www.facebook.com.br. Se tiver o keylog lá no seu computador, ele vai, né, coletando todas essas teclas aí que você está digitando e enviando para o invasor. Aí o invasor vai saber que site você está acessando, que senha você está escrevendo lá, colocando, né? Se você está conversando com alguém, ele está lá coletando tudo que você está digitando, tá? E o screenlog, ele é parecido com isso, mas aqui, ó, ele vai coletar as teclas digitadas, né? O screenlog, ele vai tirar print, foto da tela, tá? Então, ó, é um tipo de spyware que tira prints, fotos da tela do computador, informando onde o cursor do mouse é clicado, repassando informações sigilosas do usuário, como senhas, entre outros dados. Então, aqui, ó, do screenlogger para o keylog, houve uma modernização do mal, né? Antes você digitava tudo no seu teclado, aí o keylogger copiava lá o que você estava digitando. Com a modernização das coisas, foram criados os teclados virtuais, né? Então, quem acessa muito o banco aí pelo computador, você não digita mais a senha no teclado comum, você digita no teclado virtual.
E aí o Keylogger ele não conseguia mais saber o que é que você estava escrevendo. Então o Screenlogger ele foi uma modernização aí do mal para copiar, né, para coletar suas informações, como por exemplo aqui no teclado virtual. Então você vai acessar o banco e vai digitar sua senha aqui nos botõezinhos, tudo online. Quando você clica num determinado botão, se eu clicar aqui no 0 ou 5, aí tira uma foto da onde o meu mouse está clicando, né? Então clico no 1 ou no 4, aí outra foto de onde o meu mouse está clicando. Então o Screenlogger ele faz isso, ele vai tirar um print, uma foto de onde o seu cursor, ó, de onde o cursor do mouse é clicado, tá? Então, voltando aqui para nossa questão, ó, o Keylogger é conhecido por gravar, né? Item A, gravar tudo que é digitado nos computadores invadidos. Então, lembra, tá? O Keylogger é o que é digitado, né? Ele grava o que é digitado. E o Screenlogger, ele tira uma foto de onde o seu mouse clica. Vamos para mais uma questão em relação aos softwares maliciosos. Assinale a alternativa que apresenta uma característica de um malware classificado como worm. Então, a questão aqui, ela trouxe vários conceitos e a gente tem que identificar qual é. Vamos ver aqui o item A. Configura-se em uma rede composta por inúmeros equipamentos zumbis, então aqui a palavrazinha-chave, zumbis, utilizados para potencializar as ações danosas provenientes de um ataque. Essa rede ela é chamada de bootnet e o equipamento zumbi é o boot. Então, eu tenho uma pessoa controlando toda essa rede. A pessoa que controla essa rede é chamada pastor de boot. Então, o pastor de boot ele está controlando essa rede com inúmeros equipamentos zumbis, podem ser centenas ou milhares de equipamentos interligados aí nessa rede, né, sendo controlados por esse pastor, que são utilizados para ataques em larga escala. Então, tem uma pessoa controlando esses computadores remotamente, sem nem o dono da máquina saber. Eu posso estar com o meu computador infectado e uma pessoa controlando ele pela internet, utilizando ele para fazer ataques, sem eu nem saber, tá? Então, o item A já está descartado. O item B permite que o invasor retorne. A gente já falou sobre isso em questão anterior, ó. Retorne ao equipamento comprometido por meio da criação ou modificação de serviço no sistema. Então, falou em retornar, em voltar, você vai lembrar do inglês back, que é voltar, e o dock é porta, né? Então, esse invasor ele vai retornar por uma porta que ficou aberta aí, né? Voltar a porta, e backdoor é porta dos fundos. Então, você vai lembrar que o invasor vai retornar pela porta dos fundos, né? Que você não vai ver, né? A porta tá lá atrás, aberta, você não tá vendo, e aí essa pessoa tá aproveitando para entrar, né? Esse invasor está retornando pela porta dos fundos, que é o backdoor. No item C, monitora a operação de um computador, coleta e envia as informações coletadas ao invasor. A gente viu exemplos disso aqui. Nós estamos falando do spyware, a gente viu dois exemplos, né? O Keylogger e o Skeylogger. Então, você vai lembrar que ele monitora, é um software espião, então ele vai monitorar, coletar e enviar as informações para o invasor. Item D, armazena teclas digitadas, ó, ficou fácil, hein? Por um ou mais usuários no teclado físico de um computador, né? Teclado físico, a gente viu o Keylogger e o Screenlogger. O Keylogger é teclado físico e o Screenlogger é o teclado virtual, né? Então, a gente está tratando aqui de um tipo de spyware, que é o Keylogger, né? Você vai lembrar aqui do teclado físico. Quando é o teclado virtual, é o Screenlogger que ele vai tirar foto, né? Bater foto. E o item E, que é o nosso gabarito, né? Só sobrou esse item. Propaga-se de forma automatizada pelas redes ao explorar vulnerabilidades nos aplicativos instalados nos computadores, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Então, a gente viu, né, que o worm, ele automaticamente vai criando cópias dele mesmo. As bancas gostam de cobrar muito ele, que, diferente do vírus, né, o vírus precisa que alguém execute para ele começar a trabalhar. O worm não, ele já vai fazendo sozinho, não precisa da intervenção de ninguém. Beleza? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.